Saúde a todos na paz do Senhor, mais uma vez aqui para juntos refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10, que vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A gente bem sabe que as obras não salvam, que nem está escrito aqui em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É bem verdade que as obras não salvam. A salvação, ela vem pela graça, sois salvos, por meio da fé. Então, isto não vem de vós, é dom de Deus, bem verdade. Não vem das obras para que ninguém se glorie, é verdade. Mas quando chega no versículo 10, onde eu quero refletir, vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As obras não salvam, mas um crente salvo, ele vai produzir boas obras, porque nós somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nelas. Então o crente, ele faz as boas obras, não porque as obras salvam, mas sim porque ele é salvo, e porque Cristo que nos preparou para essas boas obras. Então, o apóstolo Paulo, ele trabalhava, quero falar sobre trabalho. É bem verdade que lá em Mateus 6, diz que quando der esmola, não faça que nem os fariseus, os hipócritas, que faz para ser visto pelos homens e já receber a sua recompensa. Mas tudo o que a gente for fazer, a gente tem que fazer para Deus, para agradar a Deus. Aqui em Colossenses 3:17 vai dizer: e quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós faz para o Senhor Jesus, nós não faz para agradar ao homem. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não é vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estais comigo. Então a graça vai nos chamar a trabalhar. Nós fomos chamados por Jesus Cristo para as boas obras. Aqui ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo termina de falar da vinda de Cristo, quando ele chega no versículo 57 e 58, ele vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você não está e eu trabalhando para o homem, nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, se a gente for fazer para agradar o homem, é vão. Mas a nossa recompensa, o nosso galardão, vem do Senhor. Nós somos chamados para as boas obras. Aqui ainda em livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26, que vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Deus nos chamou, nos salvou pela sua graça por meio da fé, e nos fez feitura sua, criados, preparados para boas obras, a qual nós andássemos nela. É bem verdade que a salvação é dom de Deus, não é de nós. Mas aqui em Tiago 1,17 vai dizer: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra da variação. Então Deus foi quem nos deu os dons. Deus foi quem nos chamou para a sua obra. E aqui ainda em Tiago, Efésios 2, quando ele termina o 10, vai dizer: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nela. Aí o 11 vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentil na carne, e chamado circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens,
que naquele tempo já estava sem Cristo, separado da comunidade. Da comunidade. E o que é a comunidade? Da comunidade de Israel, onde tudo começou no Novo Testamento. A gente bem sabemos que Deus não habita em templo feito por mão humana. É verdade. Mas Deus habita no meio do teu povo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E comunidade começou numa casa. Das casas foi feita as igrejas foi feita congregação, que naquele tempo estava em Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho da aliança da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Como? Agora faz parte da comunidade de Cristo. Faz parte do projeto de Cristo, está dentro, envolvido na obra do Senhor. A comunidade é o que? A congregação, onde nós aprendemos a doutrina, onde nós aprendemos os ensinamentos bíblicos uns com os outros, onde nós aprendemos a sair para evangelizar, onde nós aprendemos contra as falsas doutrinas, para que a gente faça aquilo que é correto através dos nossos pastores, através dos nossos mestres na palavra que Deus tem levantado para ensinar a sua palavra. Então, comunidade significa congregação também. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 23, vai dizer: retemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí o 24 vai dizer: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. As boas obras, porque Cristo quem nos chamou para as boas obras. Aí quando ele chega no versículo 25 vai dizer: não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestamos-nos uns aos outros, que tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia, a volta de Cristo. Então, é bem verdade que nós passamos por momentos difíceis agora, onde as igrejas foram fechadas, mas está voltando aos poucos, com 30%, capacidade de cada um, 1,5 metro de distância, usando álcool e gel, respeitando as leis. Muitos não vão poder ir, vai continuar assistindo a palavra pela internet, por causa da idade a mais de 60 anos, aqueles que são de área de risco, mas aqueles que puderem ir, se envolva na obra do Senhor. Eu sei que existe mal obra, existe, mas eu estou falando aqui das boas obras que Cristo nos chamou para que andasse nela. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8 vai dizer: eu sei as tuas obras, és que antes de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Estamos fazendo para quê? Para agradar ao Senhor. Eu sei que tem adversidade. 1 Coríntios 16, 9 vai dizer: porque uma grande porta eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mas foi Deus quem abriu a porta para você trabalhar. Então se envolva, ajude o seu pastor, ajude os teus liderados, ajude o teu regente, ajude a tua liderança e se envolva na obra. Jesus Cristo já disse: quem não é contra mim é por mim, quem não ajunta espalha. Então se envolva na obra do Senhor. Lá em Mateus 5 vai dizer, versículo 13 a 16: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e bota debaixo da cama, mas bota no velador, para que todos entrem e vejam a vossa luz. Aí quando ele chega no 16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai celestial que está no céu. Então foi Cristo que nos chamou para fazer a obra, para as boas obras. Nós faz parte do corpo de Cristo. Deus colocou cada membro ali no corpo de Cristo para uma função. Então nós trabalhamos em união, em um só propósito, o nome do Senhor é glorificado. A gente bem sabemos, eu me lembrando de Moisés, Êxodo 17, a peleja contra os amalequitas. Josué desce a peleja. Moisés fica lá em cima do monte orando. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés descia as mãos, o povo de Deus começava a perder a batalha. Arão e Hu pega ali, coloca umas pedras, levanta as mãos de Moisés. E a Bíblia vai dizer que as mãos de Moisés levantadas, e eles dois ali ajudando a levantar, o povo de Deus
venceu a batalha. E ele ali levantou um altar e disse: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Isso significa companheirismo, em um só propósito, trabalhar na obra do Senhor. Você foi chamado para estar envolvido na obra do Senhor. Glória seja dada o nome santo do Senhor. É bem verdade que alguns pastores, presbíteros, vão estar intercedendo em casa, vão estar em casa por causa da idade avançada, por causa que é da área de risco, mas vão estar na peleja, na batalha espiritual. Então, seja uma pessoa chamado para boas obras. Fique com esta palavra. Amém, amém. E que Deus vos abençoe cada um em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo para agradar a Deus. Foi Deus quem nos chamou e não ao homem. Então não se preocupe com o falatório, porque o seu galardão é do Senhor. Seja sempre firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Amém e amém.